Gênesis, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Você já lembra desse texto, mas eu quero ler outra vez com você. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a tua terra, natal, seus parentes, a família do seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, os rebanhos e os servos que haviam agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou até a terra de Siquém, onde acampou junto aos carvalhos de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na terra. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra aos teus descendentes. Abraão, então, construiu ali um altar e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel e a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Paremos aqui. Aqui nós vemos Abraão, mais uma vez, saindo da sua terra, saindo da sua parentela e fazendo algo muito interessante. Ele ouve o chamado de Deus, ele sai da sua casa, sai da sua parentela, mas assim que ele começa a andar pela região que Deus mandou ele andar, para ele caminhar, para ele conhecer aquela terra onde ele herdaria, seus descendentes herdaria no futuro, ele chega naquele lugar e faz algo diferente. A Bíblia diz que ele construiu um altar ao Senhor. Ele construiu um altar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele caminhou mais um pouco, andou, foi até uma outra cidade, e lá também ele construiu um outro altar e consagrou ao Senhor. Nós falamos semana passada sobre a necessidade de construirmos altares para o Senhor. E a pergunta desta manhã, ela é uma pergunta um tanto quanto diferente, não é? A pergunta que eu tenho para você é: você vai dizer para mim: pastor, eu não sou construtor. Eu sei que alguns de nós aqui somos. Mas a pergunta é: o que você tem construído? O que você tem construído? Antes de você me responder, volta a sua Bíblia, assim, se ela for de papel, você volta umas 2 páginas para trás, Gênesis capítulo 11. Volta para trás um pouquinho, por favor. A partir do versículo 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Como era bom esse tempo, né, irmão? Hoje uma confusão de línguas, não? Ao migrarem do leste, encontraram a planície. Gênesis 11, versículo 1. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. E começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. E disse: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer, daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. E assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e a espalhou pelo mundo.
Muito bem. Algumas pessoas escolhem escolher torres, outras escolhem escolher altares. A minha pergunta para você nesta manhã é exatamente essa. O que você está construindo? Torres ou altares? O que nós estamos construindo em nossas vidas? Torres ou altares? Pastor, qual é a diferença? Por que que isso é importante? Por que que isso muda a minha história? Como que eu posso saber o que eu estou construindo? Será que o que eu estou construindo é uma torre ou será que eu estou construindo um altar? Nós vamos responder isso e você será capaz de responder quando nós começarmos a entender o que significa cada um deles. A história é muito clara. A Bíblia diz que as pessoas se reuniram ali naquela cidade da Babilônia e resolveram construir uma torre. Isso acontece algum tempo depois do grande dilúvio. Então a humanidade estava em ascensão novamente, crescendo novamente, e os homens decidiram o quê? Nós não queremos morrer de novo se houver um dilúvio. O que nós vamos fazer? Uma grande torre, mais alta que qualquer montanha, que se houver um dilúvio novamente, nós não seremos mortos pelas águas. Então eles acharam que era possível construir algo que os livrasse da ira de Deus. E eles disseram mais, nós vamos construir uma torre que chegue até os céus. Porque eles achavam que era possível alcançar a Deus através daquilo que eles estavam construindo. Eles queriam se achegar a Deus, construir então aquela torre, mas eles construíram aquela torre com um pensamento, com um coração, com uma motivação diferente daquilo que Deus espera. Eles tinham o que na mente? Nós não seremos mais controlados pela vontade de Deus. Se Deus mandar o dilúvio, nós temos a torre. Se Deus permanecer no céu, nós subimos até Ele. Nós não vamos mais depender daquilo que Deus quer fazer, ou como Ele quer fazer, ou da forma como que Ele quer fazer. Nós faremos do nosso jeito. E eles dizem, nós faremos essa torre e ficaremos famosos. Famosos. Qual a motivação que você tem naquilo que você constrói? Isso diz muito sobre o que eu estou construindo. Se eu estou construindo altares ou se eu estou construindo torres. Os homens estavam construindo uma torre para exaltar seu próprio nome. Para dizer, olha, nós somos bons, nós somos suficientes, nós somos inteligentes, nós somos capazes. Não seremos mais dominados por aquilo que Deus quer. Não teremos mais que viver conforme a vontade que Deus quer. Nós podemos viver conforme nós queremos. A maior dificuldade do homem é achar. O maior problema do homem é achar que ele pode viver a sua vida independente da ação, da vontade e do amor de Deus. Não importa o que você está tentando construir, mas se você não construir coisas que vão atrair a presença de Deus, você não vai conseguir construir algo que te leve à presença dele. Nada do que eu construo me leva à presença de Deus, mas quando eu construo altares, eu trago a presença de Deus para a minha vida. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos construindo. Desde os tempos antigos, então, a humanidade tem o desejo profundo de construir algo grandioso. Nós vemos nas construções antigas, você vai lá em Roma, não é? E tem lá o grande Coliseu de Roma. Você vai no Egito e tem as grandes pirâmides do Egito. Você vai para o Peru ou para outras regiões, você vai ver grandes construções que os antigos fizeram. Mesmo sem tecnologia, mesmo sem tanto maquinário como nós temos hoje, até para nós é mistério entender como eles conseguiram construir coisas tão grandiosas e tão poderosas no seu tempo. Mas tudo isso foi construído com um desejo de coração humano de exaltar a si mesmo. E não foi construído para exaltar a Deus. Quer ver como é interessante uma coisa? Eu não fui para Israel, mas esse altar que Abraão construiu não existe mais.
Não existe mais. Foi desfeito. É um altar simples de pedra. A construção da pirâmide está lá ainda, não está? Está lá, está lá. Mas a construção que Abraão fez de um altar que já se foi na história, já se perdeu, não foi uma construção que ficou eternizada para todo sempre lá no meio do lugar. As pirâmides estão lá até hoje. O altar de Abraão não está, mas a presença de Deus está lá até hoje. E a presença do faraó não está mais. Então, não é a grandiosidade do que você constrói, é a motivação com que você constrói. O altar trouxe a presença de Deus e a presença de Deus permanece. A pirâmide, ela serviu para exaltar o nome do faraó, mas o faraó não existe mais. Não existe mais. Então, desde o começo, a humanidade quis se exaltar construindo grandes coisas. E hoje nós somos diferentes. Todos nós pensamos em construir coisas. Coisas que vão cuidar para mim, coisas que vão ser melhor para mim. Eu preciso construir uma casa maior, uma profissão melhor. Eu preciso melhorar no meu profissional, eu preciso crescer, eu preciso aumentar os meus ganhos, eu preciso construir muitas casas para minha família, eu preciso construir uma grande empresa. Nós queremos construir coisas grandes, continuamos com os mesmos desejos, mas nós temos que tomar cuidado para que aquilo que nós estamos construindo não se torne uma torre, que diga para nós que, olha, construindo isso aqui, você não precisa mais da presença de Deus. Então o que eu estou construindo não pode se tornar torre, ele tem que se tornar altar. Amém, querido? Você está entendendo isso? Há dois tipos de construtores. Aqueles que levantam torres para si mesmo e aqueles que levantam altares para o Senhor. Pastor, mas então não posso querer construir uma grande casa? Pode, mas não faça dela uma torre. Faça dela um altar. Pastor, não posso construir uma grande empresa? Pode, deve. Eu te apoio. Eu oro com você. Mas não faça dela uma torre. Faça dela um altar. Amém? 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 Há dois tipos de construtores, então. Aqueles que levantam torres para si mesmo e aqueles que edificam altares para o Senhor. Salmo 127, no versículo 1, ele vai lembrar para cada um de nós a importância de que o construtor não seja nós, seja o Senhor. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os trabalhadores. Então nós precisamos edificar junto com o Senhor, juntamente com o Senhor. Veja, a Torre de Babel foi a maior confusão que se criou nessa terra. Quando os homens acharam que eles podiam alcançar os céus, chegar na presença de Deus pela própria força, pela própria sabedoria, pela própria ciência, eles perceberam que não era possível. Porque Deus não se revela porque você é bom. Deus não se revela porque você é sábio. Deus não se revela porque você é importante. Deus não se revela para você porque você acha que você é o Todo-Poderoso. Deus se revela para você porque você é humilde e entende que precisa da presença dele. Então ele se revela para aqueles que o buscam. Não para aqueles que se exaltam a si mesmo. Então hoje o chamado para mim e para você é abrir os olhos, é abrir o coração e ver o que eu estou construindo na minha vida. Eu estou construindo torres ou estou construindo altares? Nós temos que ter essa sabedoria. Sabedoria. Você está construindo hoje uma torre para a sua própria glória ou um altar para você adorar ao Senhor? A Torre de Babel. A Torre de Babel, ela mostra para nós a construção para si mesmo. A pessoa, Nimrod é o rei daquela terra, dessa época, ele que decreta, ele que fala de construir essa cidade e ele que fala de construir essa grande torre. E ele diz o quê? Nós seremos famosos. Construiremos um nome para nós e seremos famosos. Ele construiu um nome para ele mesmo, não é? Ele carrega até hoje a vergonha de ter causado a maior confusão na face da terra.
todo esse monte de língua que você vê por aí foi a culpa do Nimrod. Então você fica bravo com Eva, que você vai chegar lá, vai perguntar para Eva, por que você comeu a fruta? Eu tive que trabalhar. E chega lá, você fala para o Nimrod, fala assim, olha, você cortou e não pude conversar com mais ninguém, tive que aprender um monte de língua diferente por tua culpa. Nós vamos chegar lá, mas não vamos encontrar Nimrod, que ele não está lá. Ele não está lá. Ele não está lá, infelizmente. Não vamos encontrar com ele, esquece. Esquece, isso não vai dar certo. A geração da Torre de Babel, ela tinha um grande projeto. Grande projeto. Mas era um projeto sem Deus. Era um projeto sem necessitar de Deus. Era um projeto puramente humano, intelectual e com as minhas próprias forças. Hoje nós queremos construir da mesma forma. Muitos de nós estamos tentando construir a nossa vida pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria. Não, pastor, eu trabalho, eu vim aqui para essa terra, eu estou ganhando minha vida, eu estou fazendo aqui e tal. Ok, querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas não esqueça que isso também é cuidado de Deus na sua vida. É Ele quem te dá o ar que respira, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te põe de pé, é Ele quem te capacita, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te dá entendimento, é Ele que nos ajuda a ir adiante todos os dias, é o Senhor quem nos fortalece. E se não for por Ele, nós não vamos para lugar nenhum. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai chamar o povo para si e dizer assim, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os meus ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto, aquele que não está em mim não dá fruto. E ele termina dizendo, e sem mim vocês nada podem fazer. Então não adianta a gente ficar no nosso orgulho, não, eu vou, eu faço, eu posso, eu consigo. O apóstolo Tiago vai nos lembrar também sobre isso, dizendo que o homem, ele faz plano no seu coração, amanhã eu vou me mudar para outra cidade, vou fazer um negócio, e se esquece de perguntar a Deus, será que é isso que o Senhor deseja de mim? Será que o Senhor vai estar comigo? Será que o Senhor vai comigo nessa jornada? Nós queremos fazer tudo pelo nosso próprio coração. A gente tentando fazer tudo pelo próprio coração, e aí depois reclama que está batendo cabeça, está tendo dificuldade, como diz o ditado, está dando murro em ponta de faca, está dando com a cara no muro e não sabe por quê. Porque construiu torres para si mesmo e não construiu altares para o Senhor. Então, querido, nós somos chamados para construir aquilo que vai trazer alegria para o coração de Deus. Quais eram os problemas da Torre de Babel? Primeiro, a motivação errada. Qual é a motivação que você está construindo a sua vida? Qual a motivação que você está construindo a sua casa? Qual a motivação que você tem no coração para constituir a sua família? Tudo isso tem que ser passado na peneira do amor de Deus, na peneira do cuidado de Deus. Eles tinham uma motivação errada, eles buscavam a glória própria e o reconhecimento humano. Façamos para nós um nome e seremos famosos. Deus olhou lá do céu, a Bíblia diz que Deus ri. Sabia que Deus tem bom humor? Vocês sabiam? Porque a gente tem a ideia de que Deus é aquele velhinho carrancudo, barbudo, não é? Com aquela barba branca, com aquela cara carrancuda, sim. Não. A Bíblia diz que Deus se ri dos nossos planos. Ele ri dos nossos planos. E você quer ver como Deus é bem-humorado? Ele criou o cavalo, não criou? Bonitão o cavalo. Aí depois ele pegou um cavalo igualzinho e botou um monte de listra. Não sei se ele botou listra branca ou listra preta. Aí Adão chamou de zebra. Não é diferente aquele bichinho? E a girafa? O que a girafa é? É um cavalo também. Só que Deus olhou assim, não, esse pescoço está muito pequeno. Esticou o pescoção do bicho. Pegou aquele elefante, aquele bicho estranho. Botou duas orelhonas assim para ele parecer mais simpático. E aí falou, tá bonitinho, mas vamos esticar esse nariz? Deus é bem-humorado. Agora você olha para aquele elefante e fala, que bichinho interessante, né? Você olha para a girafa, olha que bonitinho. Deus ama fazer você rir. E Ele ri também dos nossos planos. Ele ri também dos nossos desejos. Ele ri também daquilo que nós planejamos. A Bíblia diz que Deus ri dos planos dos homens maus.
Ele dá risada. Quando Deus olhou o plano de Babel, ele olhou lá de cima e disse assim: vocês estão achando que vocês vão chegar no céu, construindo com torres, construindo com tijolos. Não. Vocês estão achando que levantar uma torre vai chegar ao céu. Deixa eu falar para você, quanto mais você se abaixa, mais perto do céu você chega. Como, pastor? Como pode ser isso? Eu quero pular para alcançar o céu. Não. Você quer chegar perto do céu? Você precisa se abaixar. Você precisa se dobrar. Você precisa, se possível for, se prostrar. Porque quando você está aqui, ó, com a cara no pó, você está mais perto do céu. Você está mais perto dos céus. Mas quando levantamos torres, achamos que estamos lá em cima. Olha a casa que eu construí. Olha a herança que eu vou deixar. Olha a profissão, o nível que eu cheguei. Isso são torres, queridos. É muito maravilhoso, mas é torre. Isso é pirâmide de Egito. É bonito de ver, mas não te leva para o céu. Não te leva para os céus. Amém? Unidade sem propósito divino. Aqueles homens se uniram. A Bíblia diz que se uniram de uma forma tão poderosa que Deus disse assim: eu vou precisar ir lá e botar uma confusão no meio deles, que eles se uniram tanto que eles têm o mesmo projeto, têm a mesma cabeça, têm a mesma direção. Queria tanto que a igreja fosse assim hoje, que todos os irmãos tivessem o mesmo pensamento, mesma direção, mesma língua, mesmo cuidado, mesmo desejo do coração, não é? O próprio Deus olhou e disse assim: não tem mais nada que seja impossível para eles. Eles se uniram de uma forma para fazer isso que não vai parar. Eu vou ter que intervir. Há um poder grandioso na comunhão dos irmãos. As pessoas se uniram, mas por uma motivação errada. Quando os irmãos se unem numa motivação boa, não tem como os céus não responder positivamente para aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Amém. A torre pode ser grande, querido, mas sem Deus, ela nunca chegará perto dos céus. Então, cuidado com aquilo que você constrói. Quantas vezes nós investimos tempo, energia para construir nossa própria torre? Não é? Seja a carreira, as conquistas pessoais, a busca por aprovação, e esquecemos de construir um altar para o Senhor. Se o que você está construindo não tem a presença de Deus, um dia ele vai cair. Um dia vai cair. Eles até construíram a torre, mas sem a presença de Deus. E aí até que chegou um momento em que ela caiu, desabou. Porque sem a presença de Deus, não podemos construir nada. Sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Agora veja o exemplo de Abraão. Abraão, ele constrói um altar para o Deus que se revelou a ele. Deus fez uma promessa para Abraão. Os homens de Babel disseram: vamos fazer uma torre, construiremos para nós um nome e seremos famosos. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3 em diante, você vai ver Deus falando o que para Abraão? Abraão, deixa sua terra, sua parentela, vai para o lugar que eu te mandei, farei de ti uma grande nação e farei o seu nome o quê? Famoso. Deus deu para Abraão o poder de ser famoso. Deus abriu para Abraão e disse: Abraão, se você andar comigo, se você me adorar, se você estiver comigo, você vai construir um nome. Então, o altar de Abraão, logo depois no capítulo 12, logo depois da construção de Babel, é uma resposta para Babel. É uma resposta para Babel. Você vai, e eu quero que você abra comigo, se você puder, Gênesis no capítulo 27. Desculpa, capítulo 28 de Gênesis, versículo 12 e 13. Você vai ver um outro homem construindo um altar chamado Jacó. Jacó aprendeu a construir altar com seu avô. Seu avô chamava Abraão. Você vai conseguir colocar aí, bonitão? 12. Capítulo 28, versículo 12 e 13. Muito bem. Jacó um dia sai de sua casa, caminha em direção à casa do seu tio Labão,
e no meio do caminho ele para num lugar para dormir, e a Bíblia diz que enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Versículo 13. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô, Abraão, o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. E a Bíblia vai dizer que ali Jacó constrói um altar e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Então Betel é, na verdade, uma resposta de Deus para Babel. Por quê? Babel, eles tentaram levantar uma torre que os levassem até a presença de Deus. E em Betel, Deus abre os céus, faz uma escada. E a Bíblia diz que no topo da escada estava o Senhor. Então, no topo da escada, o Senhor desce e vai estar com Jacó. Quando nós construímos torres para achar que chegamos a Deus, Deus a destrói. Mas quando nós construímos altares, nós abrimos portais nos céus, onde Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Onde Deus se manifesta sobre aquilo que nós estamos construindo. Então, é muito melhor para você que você construa altares do que construa torres em suas vidas. Então eu quero chamar você nesta manhã para construir altares ao Senhor. Jacó construiu um altar de adoração a Deus. Abraão construiu altar de adoração a Deus. E Betel, então, é a resposta. Betel é a resposta para Babel. Deus está dizendo: não precisa construir altares para chegar até a mim. Eu vou até você quando você constrói. Perdão, não precisa construir torres achando que no seu muito fazer, na sua inteligência, na sua sabedoria ou nas suas conquistas, você vai me encontrar. Você vai me encontrar quando você construir altares para me adorar. Eu descerei e estarei com você. O que Deus está nos ensinando para cada um de nós é isso, que quando você constrói um altar, por mais simples que seja, sabe qual era o altar que Jacó fez para Deus? Uma pedra. Ele pegou uma pedra que serviu para ele de travesseiro naquela noite. Ele dormiu sobre ela, travesseirinho ruim, né? Você hoje com aquela pena de ganso, chorando, que travesseiro difícil, tá ruim. Minha esposa reclamou esses dias que o travesseiro deve estar ruim. Vou te dar a pedra de Jacó. Imagina, você vai dormir na pedra de Jacó. Mas era uma pedra, irmão. Uma pedra. Que quando ele acordou daquele sonho de ter visto aquela escada que descia dos céus até a terra, diz que via anjos subindo e descendo, no topo da escada estava o Senhor. Ele pegou aquela pedra, a única coisa que ele tinha, jogou óleo sobre ela, orou e consagrou aquilo como um altar ao Senhor. Não foi uma construção, ele não construiu uma pirâmide, ele não construiu uma ponte, ele não construiu um castelo, ele não construiu uma catedral, ele nem construiu, ele só pegou uma pedra. Mas na fé, no amor, ele atrai a presença do Senhor. Ali Deus desce e fala com ele e reafirma a promessa: olha, eu sou o Deus do teu avô Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, e essa terra onde você está é tua, te pertence, e eu vou te dar na hora certa. Então está dizendo para ele, viu, não se preocupe em construir torres, porque você construiu um altar, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você, para o seu avô e para o seu pai. As promessas do Senhor se cumprem quando eu e você nos propomos a construir altares ao Senhor. Altares à presença do nosso Deus. Mas pastor, como que eu construo um altar? É simples. É simples. Altares são construídos onde eu consagro aquele lugar para a presença do Senhor. Essa igreja, enquanto nós estivermos aqui, ela é um altar do Senhor. Ela foi consagrada para a presença do Senhor. Posso fazer o mesmo na minha casa, pastor? Deve. Entra na tua casa um dia, pode ser hoje mesmo, para na porta dela assim e diz, meu Deus, aqui neste lugar
eu quero construir um altar para o Senhor. Eu quero que esta casa seja um altar para a manifestação da tua presença. Entra na minha casa, Senhor. Pode até cantar aquela canção, entra na minha casa, entra na minha vida. Deixa Deus entrar e tomar conta de tudo. Deus, eu sou um engenheiro. Pai, eu pego o meu diploma, eu pego o meu conhecimento de engenheiro e faço dele um altar para o Senhor. Eu pego a minha empresa e faço dela um altar para o Senhor. Um lugar onde eu vou adorar o teu nome. Um lugar onde eu vou glorificar o teu nome. Um lugar onde eu vou exaltar o teu nome. Aonde você for e exaltar o nome do Senhor, ali terá um altar para o Senhor. Amém? Então é muito fácil para nós hoje construir altares também. Você não precisa ficar juntando um monte de pedras. Você não precisa ficar indo a lugares estranhos. Aí eu vou lá no meio do campo, no meio do nada, vou juntar umas pedras, colocar em cima e deitar um óleo e vou fazer um altar para o Senhor. Não. Faça um altar na tua casa, faz um altar no teu escritório, faz um altar na tua faculdade, faz um altar na tua escola, faz um altar na casa onde você trabalha, na tua empresa. Faz dali um ambiente onde a presença de Deus possa se manifestar. Porque a humildade do nosso coração é que atrai a presença do Senhor. E o orgulho do nosso coração é o que afasta a presença do Senhor. Se Nimrod tivesse talvez chamado Deus e dissesse, Deus, nós queremos construir uma torre até o Senhor, abençoe essa obra. Se fosse do coração de Deus, talvez tivesse abençoado e a torre tivesse subido. Mas ele quis fazer por si próprio, ele quis dizer, faremos um nome para nós, ficaremos famosos. Cuidado, não é? Cuidado. Muitos de nós correndo atrás da fama perdemos tudo o que temos. Perdemos muito daquilo que temos. Então, meu chamado para você nesta manhã é construir um altar na sua casa. Um altar por onde quer que você vá. Davi construiu altares. Há um momento na história de Davi em que ele faz algo que não devia. Ele faz um censo do povo. Sabe o que é censo? Contagem do povo. Ele manda contar, ele queria saber quantos guerreiros ele tinha, quanto exército ele podia contar. E era proibido fazer isso. Toda vez que fosse fazer um recenseamento do povo, a Bíblia diz que deveria ser feita uma oferta ao Senhor. Por cada homem que fosse contado, deveria apresentar-se uma moeda de prata, em oferta ao Senhor pela vida daquele homem. E Davi não obedece essa lei, e ele resolve fazer uma contagem do povo. Quantos soldados eu tenho? Eu quero saber, meu exército é grande, é poderoso, mas eu quero saber quantos são. E ele manda contar. E quando ele termina a contagem, a Bíblia diz que vem uma praga sobre o povo. Um anjo de morte desce sobre o povo e começa a matar. E Deus pergunta para ele, diz assim, o que você quer? Você quer que eu desça sobre o povo e mate o povo? Você quer que a espada te persiga ou você quer que eu te ponha doente? E aí, Davi corre adorar o Senhor e diz, pelo amor de Deus, Senhor, para tudo isso. E a Bíblia diz que ele constrói um altar na eira de um homem chamado Araúna. Ele vai à eira de Araúna, ali na casa de Araúna, ele chega na casa desse homem chamado Araúna, e aí ele diz, Araúna pergunta para ele, o que o meu rei está vindo fazer aqui na minha casa? E ele diz assim, eu vim aqui para adorar o Senhor. Eu quero um boi, eu quero lenha, eu quero adorar o Senhor. Me vende os seus bois, me vende a sua lenha, me vende essa terra, porque Deus mandou eu fazer um altar aqui para o Senhor. E Araúna diz para ele assim, não vou vender nada para o meu rei. Eu dou tudo que o rei quiser. Pode pegar, pega a terra, pega o boi, pega a lenha, pega tudo e faz a oferta ao Senhor. E Davi diz para ele assim, não, eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Onde já se viu você oferecer algo para Deus que não tem custo? Não é? E ele paga por aquela terra, ele paga por aqueles bois, ele paga por tudo aquilo, e aí ele faz um altar ali, oferece um sacrifício e a praga cessa.
Então veja, nós temos que construir altares por onde andamos. No momento de luta, construa um altar. Davi estava vivendo um momento de luta, de incerteza, de dificuldade, de mortandade. Havia uma praga sobre a terra, uma doença terrível, o povo estava morrendo. E ele pede para Deus cessar a praga, e Deus fala, então vai lá na eira de Araúna e sacrifica. E sabe aquele altar o que virou depois? Virou o lugar da construção do templo do Senhor. Então lá onde tem hoje aquele muro de lamentação, é o mesmo lugar onde Davi colocou um altar ao Senhor. Ali virou a casa e a morada de Deus desde aquele tempo. Desde aquele tempo. Então veja, os altares marcam os lugares da presença do Senhor. Você quer a presença de Deus na sua casa? Levante um altar. Você quer a presença de Deus no teu trabalho? Levante um altar. Você quer a presença de Deus no seu casamento? Levante um altar. Nós temos costume, não sei você, mas de tempos em tempos, eu já fiz isso outras vezes e preciso fazer mais vezes também. Vamos restaurar esse costume aqui também. Seria bom. Apresente ofertas ao Senhor pelo seu casamento. Apresente ofertas ao Senhor pelos seus filhos. Apresente oferta pelo Senhor pelo seu trabalho. Além das suas ofertas comuns, além dos seus dízimos, das suas ofertas. Ai, pastor, mas o senhor já vai falar de dinheiro. Eu tô falando de dinheiro, você sabe que eu não gosto de falar de dinheiro, eu não sou a pessoa que fica falando de dinheiro. Mas é importante você levantar um altar ao Senhor. De tempos em tempos a gente faz isso. Oferece uma oferta pelos nossos filhos. Lembra-se de Jó? A Bíblia diz que Jó, de tempos em tempos, ele reunia os seus filhos e oferecia ao Senhor sacrifícios em nome deles, para eles. Ele diz assim, quem sabe talvez meus filhos pecaram, então deixa eu pedir perdão ao Senhor por eles. Então nós temos que apresentar oferta ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. Pastor, meu casamento não está bem. Faz uma oferta pelo seu casamento, querido. Levanta um altar de oração e faz uma oferta e diz, Senhor, eu preciso consertar esse casamento. Visita meu casamento. Ah, querido, não tem como Deus não visitar. Não tem como Deus não visitar. Pastor, estou com um filho, está dando problema, está difícil. Põe o nome dele na oração aqui. Faz um altar para ele. Faz uma oferta nesse altar. Você vai ver como Deus vai visitar a vida do seu filho. Então, nós temos que aprender a construir. O que você escolhe nessa manhã? O que você escolhe? Eu vou construir torres ou vou construir altares? O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele vai lembrar cada um de nós e dizer assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e depois disso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse para mim, busca todas as coisas, e quando você conquistar tudo, o reino de Deus estará na tua mão. Ele disse, não, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e depois disso, todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão querido, minha irmã querida, Deus não chamou nenhum de nós para viver uma vida de sofrimento, luta e busca incessante por sucesso para tentar ser alguém. Não, Deus nos chamou para buscar o seu reino. E Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, derramar sobre nós tudo aquilo que nos é necessário. Nós não precisamos nos matar, nós precisamos somente adorar. 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 A Torre de Babel representa a busca humana por glória e reconhecimento de Deus. Mas o altar de Deus representa a nossa humildade e entrega e aliança com o Senhor. A torre caiu, mas os altares permanecem. Os altares permanecem para sempre. Amém? Construa um altar diante do Senhor hoje. O altar atrai a glória do Senhor. A torre atrai confusão. Escolha. Construa com Deus. Construa com o Senhor. Construa a sua casa com o Senhor, a sua família com o Senhor, o seu casamento com o Senhor. O altar que você constrói hoje será a base de todas as bênçãos que Deus vai derramar na sua vida no amanhã.
São as torres que eu construo, são os altares que eu construo hoje, que vão determinar as bênçãos que serão derramadas sobre a minha vida amanhã. Então, comece a construir novos altares ao Senhor. Decida construir altares. Pare de construir torres. Separe um tempo para você buscar a Deus. Nós falamos, vamos começar a célula. Separe um tempo. Pastor, mas no meio da semana, correria. Irmão, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Tem que ter disposição. Sabe, nós precisamos também sair desse lugar de comodidade. Ai, Senhor, vem aqui, Senhor, vem ali. Ele vai em todo lugar, mas você precisa ir a Ele também. Nós também precisamos ir a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós. Nós temos que fazer isso. Separe um tempo diário para buscar a Deus. Priorize a presença de Deus na sua casa, na sua família. Derrube as torres do orgulho, do ego, do engano. Levante um altar de adoração. O altar, ele atrai a presença de Deus. A torre atrai confusão. Levante um altar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé todos nós. Eu vou prosseguir e construir minha vida em Ti, Senhor. Nós vamos prosseguir e construir a nossa vida em Ti, ó Deus. Nós queremos nesta manhã, ó Pai, nos colocar na Tua presença e dizer, ó Deus, que precisamos abrir nossos olhos espirituais nesta manhã, Senhor, e entender se a obra que fazemos, ela está se tornando numa torre do nosso orgulho ou num altar da nossa adoração ao Senhor. Ah, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender, a entender e a sermos, ó Deus, capazes de construir altares por onde quer que vamos, ó Deus. Por onde quer que peregrinamos na Tua presença. Por essa terra, pela nossa terra, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em qualquer lugar, que nós possamos ser conhecidos como aqueles que levantaram altares de adoração ao Senhor. E que por ter levantado altares, foram cheios da presença, do poder, da unção do Espírito Santo de Deus.